Você e o Marcos estão juntos há 28 anos. 28 anos. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 13 e ele 14. Começou como uma brincadeira, uma coisa. E com 14 eu engravidei. A hora que eu vi que eu tava amamentando uma criança, eu falei, opa! E na hora eu acordei. Foi assim, um estalo mesmo. Ele não, ele já foi uma coisa mais devagar. Então, tivemos alguns choques ali. Você me pergunta qual o segredo? Essa pergunta é muito difícil de responder. Sim, óbvio. Mas vocês foram amadurecendo juntos, né? Sim. Vocês foram crescendo juntos. Eu já me vi num lugar de fã do meu marido. Isso foi muito prejudicial pra mim e pra ele. Vocês brigam em algum momento ainda hoje? Quem? Você e o Marcos, vocês brigam ou não? A briga, né? Sorte a minha, sorte a nossa. É pra vida, é agora, arrepia, dá gelo na barriga, me tira um sorriso bobo, me faz imaginar família, me faz amar feito um louco. E a parte principal é que a gente é o sonho de todo casal. Ai, gente, eles são o sonho, sim, de todo casal. E hoje tenho o prazer e a honra de receber aqui no Dane-se a Lu Macchiotto. Ai, Que obrigada. delícia, Lu, ter você aqui com a gente. A Lu, gente, é casada com o Marcos, da dupla Marcos e Bellucci. E se vocês ainda não conhecem a história deles, vocês precisam conhecer. Vocês vão amar. Amor existe, amor de verdade existe. Há esperança no casamento, gente. E no momento, Mas dá Lu, trabalho, calma. Eu sei que dá trabalho. Calma, calma, já viu? Calma. Mas no momento que as relações estão tão rasas, né? Que ninguém gosta ninguém quer se jogar, se aprofundar numa relação. Você e o Marcos estão juntos há 28 anos. 28 anos. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 13 e ele 14. E a gente tá junto, tivemos alguns tropeços, nos separamos Óbvio. por pouquíssimo tempo, algumas vezes assim. Mas estamos mais unidos do que nunca, graças a Deus. Você tava em que série? Na Quando escola? eu comecei a namorar, É. sétima, acho, sexta, sétima. Sexta, sétima série. E você lembra quando você conheceu o Marcos? Sim, cada detalhe, lembro tudo. Jura? É. E foi assim, foi uma história muito intensa desde o início, porque eu comecei a namorar com quase 13, tá? Eu comecei a namorar em abril e eu fiz 13 em junho. Então eu era uma criança. Era um bebê, era uma Era. criança. Começou como uma brincadeira, uma coisa. E com 14 eu engravidei. 2 anos depois, você engravidou. Quase 2 anos depois eu engravidei. E o Marcos tinha 15. Porque ele é Gente. 10 meses mais velho do que eu só. A gente fala que amor lindo, que não sei o quê, mas assim, na hora, imagina uma o barra. susto dela e o susto da família inteira, não só da Lu como do Marcos, em aceitar tudo isso. Porque não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil. Imagina pra sua mãe. Mãe, estou grávida com 14, 15 anos. E a minha família teve um papel importantíssimo. É muito linda a história também em relação a isso. Só que eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu passei por uma transformação no parto. Eu entrei no prédio da maternidade de um jeito e eu saí de outro. Eu não tinha noção, eu não parei pra pensar que era pra vida toda. Olha que loucura. Você entrou criança e saiu com 2 crianças, Lu. Foi mesmo. E ele demorou um pouco mais esse processo de amadurecimento, tá? Porque pra mim foi... A hora que eu vi que eu tava amamentando uma criança, eu falei, opa! E na hora eu acordei. Foi assim, um estalo mesmo. Ele não, ele já foi uma coisa mais devagar. Então, tivemos alguns choques ali. A história que eu acho muito incrível, que vale muito a pena te contar, foi que assim, quando o meu sogro ficou sabendo, né? E levou o meu marido, botou no carro e levou pra minha casa. E falou assim, olha, eu vou te levar na casa dela. O pai dela vai te dar uma surra e você vai ficar quieto? Imagina ele, coitado. Imagina. Ele chegou na casa do meu pai, na minha casa, e os dois sentaram. O meu sogro falou assim pro meu pai, olha, ele tá aqui, só não mata, mas você pode fazer com ele o que você quiser. Você pode bater, você pode fazer o que você quiser. E o que seu pai fez? Aí o meu pai falou assim, olha, se eu desse uma surra nele e uma surra nela e resolvesse a questão, eu poderia até pensar em fazer, mas meu pai nunca teve esse perfil, meu pai nunca bateu em mim, nunca... Eu podia até pensar, mas não vai resolver.
Aí meu sogro falou assim, então você quer casar eles? O que você quer fazer? Meu pai falou, não quero fazer nada. Eu não sou louco de colocar 3 crianças numa casa. Eles não podem casar. Eu tenho uma coisa pra falar. Ela é minha filha. O filho dela também é meu. Você só fica se você realmente tiver amor por ela. Senão você pode ir embora, não precisa voltar mais. Uau, eu até me arrepiei, gente. Que pai, hein? Meu pai foi sensacional. Que pai foi esse, gente? Meu pai foi sensacional. Fez toda a diferença, sabe? E pro Marcos também, né? Eu Muito, imagino. Porque assim, muito. falou, cara, peraí, olha a responsabilidade chegando e eu preciso crescer agora e entender que ele é um Sim. homem de verdade. O pai dela puxou pra ele, mas pera, essa responsabilidade também é minha. E também, assim, se ele não assumisse a responsabilidade, ele estaria perdendo muito, né? Ele Total. estaria perdendo a filha, a convivência. Total. E nunca na minha casa houve uma divisão, uma coisa assim. Ai, quando a gente resolveu casar, 7 anos depois que a Larissa nasceu. Ai, Larissa, você vai ficar com a avó ou você vai pra casa da sua mãe e do seu pai? Não, ela sabia que o casamento ia acontecer, que a casa que a gente montou era a casa dela e ela tinha que ir embora com a família dela. Então a gente sempre conduziu isso de uma forma pra ela estar muito certa e saber quem era o pai, quem era a mãe, que a avó e o vô, a gente estava ali por um acidente de percurso, entendeu? Isso foi muito natural e bem dividido. E aí nasceu a Larissa. Nasceu a Larissa. Só que depois de algum tempo veio a Lili. Veio a Lisandra. Já estava casada. Aí você já estava casada. Já. Porque então, quando a Larissa nasceu, vocês continuaram morando, você morando na sua casa com seu pai e com a sua mãe. Sim. E o Marcos ia de vez em quando lá. De vez em Isso. quando não, ia lá e Ele como é que... estudava também, né? Ele estava no colegial. Sim, estudavam. Então ele ia de fim de semana e nas férias ele passava com a gente também. Gente, imagina a cabeça dele, né? Que contradição, que contraditório que era aquilo tudo, né? Mas eu te falo que pra mim foi mais complicado, porque eu Lógico. tinha barrigona, né? Sim. Na época, eu falava pras pessoas que eu tinha 17 anos, pra não chocar, né? E ninguém desmaiar na minha frente, que não ia ser legal. E eu usava uma aliança de noivado, assim, pra dar uma amenizada na situação, porque as pessoas ficavam muito chocadas. As pessoas se cutucavam na rua e me mostravam. As pessoas vinham perguntar, entendeu? Eu no colégio, no meio de todo mundo, com a barrigona. Então, pra mim, foi mais pesado do que pra ele. E você continuou estudando, normal? Continuei estudando. Eu não parei. Fiquei só a licença maternidade, mas continuei. Não perdi aquele ano. Quando acabou, eu já embarquei na faculdade também, porque eu queria uma formação. E você se formou em quê, Lu? Em farmácias farmacêuticas. Você fez farmácia. Sim. Qual que é o segredo, Lu? Porque assim, são 28 anos. Você olha pra trás, você fala assim, caramba, eu acho que o nosso segredo foi esse, assim. E eu não consigo. Eu acho que seu pai tem uma importância muito grande também Muito. nessa relação de Toda vocês a família, pra fazer eu acho. dar A família certo. dele, a minha família. Sempre fiz questão de que todos estivessem juntos, pra não ter diferença. Tanto que ele foi agora em Altas Horas, aí o Serginho perguntou pra ele assim: ah, e quando que é bom pra um sertanejo fazer um filho? É domingo de manhã? E eu falei, gente, mas por que esse assunto? Aí foram falar da Larissa, aí o Marcos falou assim: eu não lembro, porque fazia muitos anos. Eu falei, graças a Deus, porque na época a gente teve até esse cuidado. A gente lembra quando aconteceu, mas a gente nunca deixou ninguém saber, pra não ser culpa de uma família, pra não ser culpa de outra. Os responsáveis por aquilo éramos nós. Óbvio. Entendeu? Sim. Então isso foi muito bom pra nós, fez muita diferença. Você me pergunta qual o segredo? Essa pergunta é muito difícil de responder. Sim, óbvio. O que eu te falo hoje? Que eu tenho uma filha de 16 anos, que ela já namora há 2 anos, a Lisandra. E eu sou muito amiga dela, e a gente conversa muito sobre isso, sobre um namoro na adolescência que dá um trabalho, e olha. E eu oriento sempre minha filha, que eu não tive essa orientação lá atrás, então eu bati muita cabeça, que eles têm que ser amigo. Nós somos amigos. Hoje, eu e o meu marido, nós somos muito amigos. Isso faz muita diferença. Então, o segredo maior de todos, na minha opinião, é Deus. Assim, a gente sempre foi muito conectado com Deus. E é aquela questão do cordão de 3 dobras, né? Que ele nunca se arrebenta. Então, não tem como. E os dois olharem para o mesmo foco e com o mesmo objetivo. Porque não adianta. Se um é da balada, da bagunça, não vai entrar na mesma vibe. E ele não, ele sempre quis... Quando eu conheci ele com 13 anos, por incrível que pareça, ele me falou que o sonho dele era ser pai. Então, quando chegou isso para nós, não foi um problema. A gente aproveitou.
juntos. E a gente não gostava de balada. Na verdade, a gente nem sabia o que era. Entendeu? Nem teve tempo, né? Nem fez Porque falta pra gente. o tempo que vocês tinham depois era pra ficar com a Larissa e depois com os outros filhos, enfim. Mas vocês foram amadurecendo juntos, né? Sim. Vocês foram crescendo juntos. E a gente foi gostando, se apaixonando e aprovando a nova versão que a gente foi. Porque assim, não tem como. Nós somos outras pessoas completamente diferentes. Entendeu? Você consegue identificar o que é seu, da sua identidade, e o que é do Marcos, por exemplo? Ou você acha que tá tudo muito misturado, muito bagunçado? Ah, eu consigo muito, porque Consegue? é muito diferente. Nós somos completamente diferentes. É mesmo? É. E eu vejo muito nos filhos. Porque assim, a minha filha mais velha, ela é 100% ele. Tanto que ela faz alguma coisa, ele nem se abala, porque ele totalmente seria capaz de fazer aquilo. Eu já fico descabelada, enlouquecida. Tipo o quê, assim, que você acha que ela é bem parecida com ele? Ai, ela se joga, ela faz, depois ela pensa. Ela é muito aberta a todo mundo. Eu não. A minha filha do meio, a minha cópia fiel, coitada do meu marido. E ela é muito mais reservada, ela é mais contida, ela é mais na dela. Então, assim, é muito nítido porque a gente se vê nos filhos. Às vezes eu falo pra ela, cara, pelo amor de Deus, você parece muito comigo, você tá sendo muito chata, você tá queimando nosso filme. Dá uma amenizada. Ele fala assim... Eu falo, porque ela tá queimando o meu filme, né? Porque nós somos muito iguais. Caramba, deve ser interessante você se ver agora nos teus filhos e entender quem é você, né? Porque ao longo desse processo de 28 anos, vocês se confundiram muito, né? Vocês se uniram muito, Sim. Vocês foram amadurecendo juntos, assim. Deve ser bonito de ver, assim, essa evolução de vocês. Você imagina hoje você se separando do Marcos? Você conseguiria viver sem ele, assim? Porque às vezes eu falo, né? Você fala, eu sei que eu consigo ser feliz sozinha. Sim. Mas é muito mais legal quando você tá com alguém, né? Com alguém que realmente vale a pena. É. No seu caso, você imagina que você conseguiria ser feliz sozinha sem ele? Olha, eu vou abrir meu coração aqui de uma forma que eu nunca abri. Eu já me vi num lugar de fã do meu marido. Isso foi muito prejudicial pra mim e pra ele. Foi muito ruim. E eu me tratei, me cuidei, terapia e tudo mais. Hoje, se você me perguntasse isso naquela época, eu te diria que não. Meu Deus, seria o fim pra mim. Hoje, não. Hoje eu te falo que eu conseguiria viver sem ele. Porque eu acho que é uma questão saudável até pra mim e pra ele. Sim. Até porque eu não posso virar um peso, uma carga na vida dele. Então, hoje eu conseguiria sim, mas não é o que eu quero. A gente ama muito estar junto. Ele tá com o Marcos Bellucci há 17 anos. Então, há 17 anos, ele não tá em casa de fim de semana. Ele viaja. E a gente sente saudade. A gente fica igual namorado no celular. A gente fica por FaceTime. Às vezes eu tô cozinhando, ele tá ali no FaceTime. Pra ele tá vivendo o cotidiano da nossa casa. Porque é onde ele queria estar, mas ele tá trabalhando. Entendeu? A gente valoriza e quer estar junto. E sentir saudade é gostoso, né? Porque tem isso, realmente. Porque vocês casaram e tiveram filhos antes do Marcos ser o cara famoso, Sim. gigante, né? Do sertanejo e tudo mais. Então isso, provavelmente, pra você, no início da carreira dele, ou vendo aquele monte de fã também em volta, eu imagino que a sua cabeça deve ter dado uma pirada em alguns momentos ao longo da vida de vocês, né? Sim, eu sou geminiana, né? Então eu sou bem ciumenta. Eu não sei se é uma característica bem do geminiano, mas assim, eu tinha ciúme de tudo. Então eu sofri muito nesse período, até por isso fui procurar ajuda. Entende? Mas hoje não. Hoje ele tem mais ciúme do que eu. Porque eu consegui me curar, eu consegui entender. Porque assim também, Anne, como eu não trabalho, assim, de sair de casa pra trabalhar todo dia. Porque eu tenho multifunções, multitarefas. As pessoas não enxergam muito valor, né? Então, ele é o foco, ele... Então, pra mim, era muito difícil. Mas hoje eu entendo o meu valor, eu entendo o meu lugar. A gente também se coloca num lugar pequeno, né? Sim, Quando e o você não homem... sai de casa pra fazer alguma coisa que você acha que é muito mais importante, a gente se coloca nesse lugar pequenininho mesmo, de falar, poxa...
Ele saiu, viu um monte de gente. Eu tô aqui em casa, né, sozinha, não me arrumei, não troquei de roupa, continuei o dia inteiro de pijama. E no ou às momento, vezes resolvendo um milhão de coisas. No momento que ele tá saindo pro show, todo perfumado, todo arrumado, com aquele monte de gente esperando ele, eu tô de pijama com as crianças na cama, entendeu? É isso. E pra mulher, olha, eu vou te falar, você tem que ser muito mulher. Real. Você tem que ser muito forte. Porque se eu quiser criar fantasias, coisas na minha cabeça, eu enlouqueço dentro do meu quarto. Entendeu? Tem aquele ditado, né, que fala assim, e você quer conhecer um homem de verdade, vê quem é a mulher que tá por trás, né? Porque essa mulher que tá por trás diz muito sobre quem é esse homem. E eu acho que as pessoas olham pro Marcos e falam, nossa, é um cara gente boa, animado, alegre, divertido. Mas eu acho que ele só consegue ser essa pessoa que ele é hoje por causa de você, que dá toda essa tranquilidade, essa segurança pra ele ser quem ele quiser ser. Assim como ele te dá essa segurança, né? Sim. Qual você acha que foi a maior prova de amor que o Marcos já fez por você, assim, na vida de vocês? Nossa, prova de amor. Nossa, que difícil. Te peguei agora, hein? Não, assim, o que algumas pessoas encaram como prova de amor. Por exemplo, a música que você começou recitando ela, ele fez pra mim. Ele fez pra mim, eu ia te perguntar isso. Eu tava guardando essa pergunta mais pro final, mas ele fez pra você. Ele fez pra mim, então eu tô bem vaidosa, assim, bem feliz. Então, ele já fez música pra mim. Que tá estouradaça essa música, gente. Inclusive, atualmente a música de trabalho deles, né? Do Marcos glória a Belucci. Deus, graças a Deus, a gente tá muito feliz. Tá bombando. Essa música tem muita verdade. E eu acho que a verdade, ela faz muita diferença no trabalho deles. E eu tô muito, muito vaidosa. Eu queria que ele falasse em todo lugar que ele estivesse dando entrevista. Essa música eu fiz pra minha esposa. Eu tô muito feliz com isso. Então, assim, é muito difícil eu te falar sobre uma prova de amor. Mas nós passamos por coisas, assim, muito grandes. Uma vez, com 16 anos, a gente tava andando na rua pra ir pegar o ônibus pra gente ir pra minha casa. E aí ele fantasiava, ele sonha, sempre sonhou muito grande, ele sempre me ensinou a sonhar muito. Aí ele falou assim, um dia eu vou estar cantando assim numa casa de espetáculo, eu vou parar o show e eu vou cantar uma música pra você. Aí eu falava assim, é? Ele falava assim, é. Eu falava assim, tá bom. Eu não vou dizer que não, né? Eu falava, tá bom. E isso foi acontecer 18, 19 anos depois. Há pouco tempo, ele cantou uma música pra nós. E isso me levou lá atrás. E isso é tão rico, sabe? Então, ele faz isso. Ele toma muito cuidado. Ele é muito família. Ele é uma pessoa muito conectada. Ele dá muita importância para o que eu dou importância, sabe? No caso, não são os opostos que se atraem. É o parecido que se atrai, né? É o parecido que conecta, porque vocês são muito parecidos. Eu acho que o objetivo tem que ser o mesmo. Porque se cada um estiver olhando para um lado, não tem como a gente seguir para o mesmo local, entende? Você dá esse tipo de conselho pros teus filhos, por exemplo? Nossa, muito. Você não sabe. Minha filha leva às vezes amiga e fala, mãe, olha, ela precisa conversar. Mãe, ela precisa muito conversar e ter conselhos. Aí eu falo, ai, meu Deus. Aí ela fala, não, mãe, conversa com ela. Pra eu conversar com a amiga, como eu converso com ela, entendeu? Eu converso com as minhas filhas, eu sempre ensino. Eu conto coisas que eu vivi lá atrás, eu trago, sabe? E é muito... Eu fiquei pensando aqui, porque você tá com 40 e... Não vamos falar a idade, né? 40, pode falar, 41, não tem problema, né? não. 41, a mesma idade que eu. E eu fico pensando, eu também tenho 41. Sim. Dividindo a sua vida em 3 partes, 2 você viveu com o Marcos e uma você viveu sozinha. Sim. Que eu era criança, não tinha como. E a outra parte você viveu com seu pai e com sua mãe, né? Então, tipo, você sozinha mesmo, você não teve essa oportunidade. Nunca morei sozinha. Nunca morei só eu e meu marido. E como é que você fala isso para suas filhas agora? Porque eu imagino que você, ao mesmo tempo que você tem orgulho da sua história, né? Sim, como claro. mulher, casada e tudo mais, você também não quer que provavelmente que as suas filhas vivam tudo isso já tão novas, né? Porque é uma responsabilidade, é uma carga também, né? Pesada para uma criança, adolescente. O meu marido, ele tem muita vontade de ser avô, tá? Esse assunto já rola lá em casa, porque a Larissa já tá com 25 anos, vai fazer 26. E ela fica apavorada, ela não quer, não é do perfil dela, ela não quer nem pensar sobre isso. E eu não tinha. Hoje em dia a gente tem muita informação, tem muita oportunidade. É muito diferente do que foi a minha adolescência. Então eu não quero isso pra elas, não quero mesmo. E às vezes eu vejo, a Lisandra hoje tem 16, eu olho pra ela e eu penso, nessa idade minha filha tinha 1 ano e meio. E isso me pega, às vezes eu falo, nossa, o que eu fiz comigo?
entende? Mas eu consegui contornar, assim. Eu costumo dizer que, pra mim, me dá a missão ali que eu vou cumprir. Tarefa dada é tarefa cumprida, assim, porque eu vou honrar, eu vou correr atrás, eu vou fazer. Mas não era o ideal pra mim na época. Não. Eu vejo minha filha com 18 anos, ela foi morar na Irlanda, ela ficou 1 ano, que experiência rica, que coisa incrível, como eu queria ter vivido isso, entendeu? Mas também não é uma coisa que me mata. Eu amo a minha família e eu amo viver pra minha família. Eu amo cada fase deles. A gente tá vivendo uma fase muito boa agora. Eu não fico, ai, que saudade do nenenzinho, ai, não quero que cresça. Não, eu quero que cresça, eu quero que vive a história deles, eu quero acompanhar sempre de uma forma diferente, mas tá sempre por ali, sabe? Você tá sempre com a casa cheia, me dá a sensação, assim. Sempre tem gente, assim. Sim. É o genro, são os filhos, aí vocês vão pra cozinha. Eu adoro. Qual que é a programação preferida de vocês, assim, em família, quando junta todo mundo? Nós estamos descobrindo agora, assim, esse ano nós fomos viajar só nós 5, pra um lugar que a gente nunca tinha ido. Eu e meu marido, a gente foi antes, a gente conheceu e falou, não, a gente precisa trazer eles. E a gente foi pra Dubai agora com eles. E foi tão rico, foi tão gostoso. Porque é sempre um desafio, tá? São 3 idades completamente diferentes. Sim. Eu tenho uma adolescente, eu tenho uma criança, eu tenho uma adulta. E cada um gosta de uma coisa. Então, uma viagem, uma programação pra agradar todo mundo é muito difícil. É muito difícil eu sair com os 3. Entende? É, porque não dá, né? São idades, é uma diferença grande, É muito diferente, né? é muito diferente. E então a gente fez uma viagem que deu tudo muito certo e foi muito gostoso. Então nós ficamos muito apaixonados por esses momentos e a gente já quer fazer outra em janeiro. E a gente, às vezes, assim, não que a gente ama viajar com amigos, turma, é muito gostoso. Mas quando estamos só nós 5, é diferente. É diferente. Não tem como, é muito rico. Então, nós estamos muito desesperados para viver isso. Até porque daqui a pouco a Larissa tem a casa dela, a Larissa já tem a profissão dela, já não bate muitas vezes as férias, as datas, entende? Então, hoje é viajar junto. Porém, nós temos... minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, nós temos muito tempo de qualidade juntos que a gente gosta muito. Um jantar vira uma coisa muito especial. A gente dá muita risada, fica todo mundo muito junto. Aí, normalmente, o meu pai tá junto, porque meu pai mora na minha casa hoje. Ele mora com a gente. Depois que minha mãe faleceu pra cá, ele foi morar com a gente. E quando os namorados chegam no fim de semana, eu percebo que elas querem que eles vivam isso também. Porque é uma coisa que eles valorizam. Que demais. Isso é legal, né? Que demais. Eu acho isso muito... E é uma família muito, muito alegre, muito feliz, né? Muito unida. A gente percebe isso. Tem essa coisa, né, de ficar postando nas redes sociais. Às vezes posta e você não vê aquela verdade. Mas é muito legal. É muito legal, porque dá pra ver muito a verdade. Nas coisas que você posta, Lu, é muito verdadeiro esse amor, essa união de vocês, assim. E eu sei que muito tem você por trás pra organizar e fortalecer e levantar todo mundo e fazer acontecer. Olhando para trás, qual o momento mais difícil que vocês já passaram na vida juntos, assim, que você olha hoje para trás e fala, nossa, que orgulho da gente ter superado isso juntos, sabe? Olha, eu vou falar, assim, do momento mais difícil da minha vida, que eu acredito que foi a dele também e que ele fez toda a diferença para mim, que foi incrível e eu me sinto muito mais tranquila porque eu sei que eu tenho ele do meu lado para passar para qualquer coisa que vier. Quando eu perdi a minha mãe, ele foi muito meu parceiro. Ele ficava comigo, a gente acordava de madrugada para orar juntos, a gente ajoelhava e ele não deixava eu ir no hospital sozinha. Se eu quisesse ficar no hospital 5 horas sentada do lado dela, ele ficava comigo. Eu me lembro que quando a gente estava bem sem esperança já no final, teve um dia que eu fui tomar banho e ele ficou com um prato de comida, dando comida na minha boca, porque ele sabia que eu tinha que me alimentar, mas eu não conseguia. Então ele cuidou de mim. Se eu quisesse, como acordei de madrugada para chorar, eu sentia dor física e ele ficava comigo. Ele tinha todo o apoio que eu precisei, ele me deu. E eu sabia que ele estava sofrendo também. Porque a minha mãe foi como mãe para ele e para minha cunhada. Então, minha mãe teve 2 filhos, mas ela morreu com 4 filhos. Então, ele cuidou muito de mim. E eu sei que a minha mãe foi embora tranquila porque ela sabia que eu tinha ele.
Bonito, né? E é muito legal que as famílias se misturam, né? As famílias se misturam. Sim. Vocês brigam em algum momento ainda hoje? Quem? Você e o Marcos, vocês brigam ou não? É a briga, né? Às vezes o copo voa, né? Tipo. Não é pra tanto, graças a Deus. Mas assim, não, a gente não concorda em várias coisas. E hoje em dia, com mais maturidade, com mais cuidado, com mais tranquilidade, mas acontece. E eu fico muito brava, eu sou muito brava. Parece, não. Não Todo parece. mundo fala que eu tenho cara de muito brava. Não acho que você tem cara de brava, não. Não? Não. Ah, isso é um problema na minha vida, tá? Você... Porque se eu tô séria, parece que eu quero… Ai, mas as pessoas também falam isso de mim, sabia? Você fala assim, nossa, você é brava. Eu falo, não, gente, eu não sou brava, eu sou objetiva, é diferente. Eu não sou aquela pessoa que fica, ai, amiga, ai, não sei o que lá. Eu não tenho muita paciência pra isso. Pra ser não é comigo. Eu gosto de, vamos também. Fazer, vamos acontecer, vamos não sei o quê. Eu sou prática também. Eu sou bem prática. O que é mais romântico no casal, você ou ele? Eu acho que ele, né? Porque ele escreve música pra mim. Eu não faço tudo isso, não. Acho que ele. Já basta que eu vou deixar o título de romântico dele, né? De romântico anônimo. Não vou tirar isso dele, não. Muito bom. Tem alguma história de música que tenha marcado você? De alguma situação que tenha acontecido? De alguma música deles, mas que de alguma forma interferiu na sua vida, por exemplo? Até você falou do romântico, né? Anônimo. Sim. Que você aparece no clipe, né? Nossa, você, foi incrível. Foi surpresa mesmo. As pessoas me perguntam até hoje. Foi surpresa mesmo, não sabia de nada mesmo. Foi demais, assim. Quando eu vi o clipe, eu falei, não, gente, não dá. Não… Ficou horrível, porque não passa a emoção que foi no momento. Porque foi muito forte. Mas depois que as pessoas choravam, aí a gente foi entendendo e se convencendo de que não, realmente passou o que a gente queria passar, sabe? Porque eles fizeram a música e chamaram você e a Thaís, pra participar. Tipo… ele me falou que eles tinham uma gravação em Sorocaba. E ele falou, vamos comigo? Eu falei, não vou. Não, vamos comigo, porque eu gosto muito de acompanhar, né? Aí eu falei, não, eu tenho muita coisa pra fazer. Mas a insistência dele pra eu ir me fez não desconfiar de nada. E aí, quando à noitinha eu tava em casa, me chamaram, uma pessoa da equipe me chamou e falou, seguinte, a gente tá tirando eles de São Paulo, porque a gente quer fazer uma gravação com vocês. Então deixa ele pra Sorocaba, que eu preciso de você no estúdio, tal hora, assim, assado. Eu falei, tudo bem. Como eu já tinha falado pra ele que eu não ia, eu fiquei tranquila, de boa. Então ele acordou e foi pra Sorocaba. E aí me passaram um horário, local, e eu tinha que estar lá. Mas eles falaram, você não pode atrasar nem adiantar 1 minuto. Aqui não tem uma cadeira pra você sentar. Você tem que chegar, a gente vai gravar e você vai embora. Eu falei, tá bom. Até falei com a Thaís, Thaís, estranho, né? O estúdio não tem uma cadeira. Não, tal, beleza, a gente foi. A gente chegou exatamente no horário. Quando a gente chegou, eles colocaram cada uma por uma porta do estúdio. A gente colocou o fone. Entramos num estúdio muito grande, completamente um breu. Não dava pra ver nada. Só setinhas fluorescentes no chão. E eles falaram, você segue e senta. Que lá tem uma televisão e você assiste a televisão. Tá bom. Quando eu sentei, começou ele conversando comigo e o Belucci conversando com a Thaís. E falando coisas, assim, muito… O que o produtor pediu? Eles queriam expressões nossas. Então, eles falaram coisas muito, muito fortes, coisas muito íntimas, coisas muito nossa. E a gente ouvindo ali, e de repente caiu um pano todo. E eles estavam fazendo um show pra nós. Naquele momento, eu achei que eu tava sonhando. Porque foi muito forte. Foi muito grande, foi muito forte. Eu falei, não, isso só pode ser um sonho. Não é possível. E eles tinham 5 minutos pra fazer o clipe e eles não tinham como errar. Não tinha segunda chance, porque não estourou pétala, tudo aconteceu. Então, se aquilo não desse certo, não tinha como voltar. Até pra pegar a reação de vocês real daquele primeiro impacto ali da coisa. E foi exatamente, deu tudo muito certo, foi muito lindo. Foi incrível. Que demais, que demais. Essa história realmente é muito legal. Tem alguma outra história que depois, por exemplo, depois você passou a ser reconhecida, provavelmente na rua, por causa desse clipe, não? Por causa disso. Tem uma história muito engraçada. Eu entrei num Uber uma vez, aí o rapaz falou pra mim assim, moça, você parece tanto a mulher de um cantor. Eu falei, jura? Minha mãe já me cutucou.
Juro. Nossa, a história deles é tão bonita. Eles têm 3 filhos. Eles estão juntos desde adolescentes. Ele começou a contar a minha história pra mim. Eu achei tão engraçado. Foi muito, muito bom esse dia. E sobre música, tem uma música muito especial que nós fizemos juntos, que eu escrevi com ele, que é Irracional. Olha, eu não sabia desse seu talento, Lu. Não, calma. Não, calma. Eu me arrisquei uma vez ou outra. Eu tenho 2 músicas, acho que eles chegaram a gravar. Aham. Só que, assim, eu podia ter levado mais a sério, né? Porque é uma carreira que é muito boa. É. Mas, assim, eu faço sempre com ele. Então, fiz 2 músicas e eles gravaram. E tem Irracional, ela é uma música que traz muita verdade também. Depois ouve, você vai gostar dela. Tá. E a outra ele gravou também, mas ficou lá do B, assim, não trabalhou nada. Mas é bem bonitinha também. É sempre musiquinha fofa de amor. Fofinha de amor. De todas essas músicas, qual que você acha que... Qual que você acha, não? Qual que você gosta mais? Qual que toca mais seu coração? Essa que ele escreveu agora pra você? Ou tem alguma outra música do Marcos e Bellucci que te marca mais? Irracional é muito especial pra mim. É. Porque eu fiz parte ali, foi muito... Porque foi uma coisa que a gente tava em casa e é uma história bem íntima, assim, que ele adora contar, mas eu sou mais tímida, não vou contar, não. A gente tava tomando banho junto e tal, e coisa. E aí, quando a gente começou a conversar... Não, isso dá uma música. Ele começou a escrever e eu ali por perto, e a gente fez. Só que a gente chegou no refrão, a gente travou, a gente mandou pra uma amiga terminar. E... essa música, você chega no show, todo mundo cantando. Nossa, é muito especial, é muito gostoso. E você pensar que você participou, né? É. Deve ser realmente um momento incrível mesmo, assim. Você ainda vai muito nos shows deles ou não? Hoje em dia eu já não acompanho muito mais, não. Mas eu já acompanhei bastante. E por conta de filhos também, assim, viajar é um perrengue, tá? Todo mundo acha que é só glamour, não é não. Eles ficam sem dormir, eles vão pro aeroporto... esperam horas, voa atrasa. É uma coisa que os bastidores, assim, não são uma coisa fofinha como todo mundo acha. Não é só flor, né? E pra mulher é pior, eu acho, né? E a mãe tem que estar em casa, né? Pra organizar tudo, pra cuidar de tudo. Às vezes eu viajo, eu e ele, eu tinha que deixar 4 pessoas pra organizar tudo que eu faço, sabe? Que momento da sua vida que você fala, não, isso eu vou fazer por mim? Tem alguma coisa que você fala, não... esquece filhos, esquece marido, isso aqui eu vou fazer porque eu quero, pro meu autocuidado, pra eu me sentir bem, pra eu não, sabe, não pirar, não enlouquecer. Tem alguma coisa que você faz no seu dia a dia? Então, minha terapia é muito sagrada pra mim. Eu gosto muito de fazer terapia. É uma coisa que eu tenho prazer mesmo em fazer. E eu nunca fui minha prioridade. Nunca foi? Nunca, né? Porque desde muito cedo eu tive a Larissa. Então é muito difícil. Então sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu englobo pessoas. Eu sempre tô junto, mas eu amo viajar. Então, assim, escapar pra viajar só eu e ele. Eu adoro fazer isso. Às vezes a gente vai, entendeu? Então viagem é o que eu mais gosto mesmo. De fazer juntos. Mas sempre, nunca viajei eu sozinha, pegar a mala e ir, não. Mas é uma coisa que eu faço por mim, porque é uma coisa que me dá muito prazer, eu adoro. Viajar com ele. Pensando assim, a gente tá no Dane-se, né? E eu não imagino você, eu acho que é uma pessoa mais contida, que tem talvez dificuldade em falar assim, ai, dane-se. Ou não, esse seu lado geminiano também prático aí. Qual foi seu maior dane-se? Ou você acha que você nunca lançou um dane-se de verdade pro mundo, pras pessoas? Ou... Tô te fazendo pergunta difícil Nossa, hoje, muito. hein, Você tá me colocando pra pensar. Porque assim, por exemplo, o dane-se. Pra mim, o dane-se hoje é muito um lugar de definitivamente saber que eu não tenho controle de nada e que a vida vai te dando algumas alternativas, abrindo portas, fechando outras, e a porta que você queria que estivesse aberta não tá, então tudo bem, tem outra porta aberta, vamos entrar nessa porta que ela tá aberta, dane-se aquela porta fechada, vamos aproveitar a porta aberta. Então, eu acho que, pra mim, o dane-se vem muito nesse sentido, de tipo, dane-se, porque eu não tenho controle de nada, e eu vou seguir o fluxo da vida aqui, eu vou seguir o flow da vida, né? O que a vida me disponibiliza, eu vou aproveitar e vou fazer do limão uma limonada, sabe? Então acho que é mais nesse sentido, assim, o dane-se. Sim, eu acho que talvez o dane-se às vezes eu até decepciono as pessoas, porque as pessoas falam assim,
é esposa de fulano, um cantor e tal, uma pessoa que tá na televisão. E a pessoa talvez espere de mim que eu esteja cheia de coisa de marca, cheia. Então eu acho que eu decepciono até as pessoas nisso porque eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre. Entende? Nossa, mas isso é muito bom. Isso é muito forte. E eu tento passar isso para as minhas filhas. Que não importa, ninguém tem que te medir ou te valorizar pelo que você tem, pelo que você veste. Não, é pelo que você é. Entende? Total. E eu taco também um dane-se em disputa. Eu não gosto de disputa. Eu não disputo nada com ninguém. As pessoas, às vezes, elas querem cravar a disputa umas com as outras. Eu acho que a rede social traz muito isso. Muito. De um querer estar mais bonito que o outro. E, às vezes, eu entendo que as pessoas querem disputar lugares comigo. Eu nunca disputei nada com ninguém. O meu lugar é meu e tá tudo certo. Eu nunca disputei e eu ensino as minhas filhas a não entrarem em disputa, porque isso é muito prejudicial. Então a pessoa quer disputar comigo, dane-se, não vou disputar, desculpa. Não tô com tempo, não quero isso pra mim. Daqui a 28 anos, onde, como você se imagina estar, Lu? Daqui 28 anos? Você ainda vai estar jovem, tá? Só pra te lembrar. Eu fiz a conta já. Já fez a conta, já. Né? 68, 69, tá? Sim, jovem, bem jovem. Bem jovem. Onde eu quero estar? Olha, eu quero estar morando só eu e meu marido, finalmente. E aproveitando muito a vida, assim, no sentido de viajar bastante. A gente tá se redescobrindo, assim, vivendo coisas novas. Eu acho que a gente vai curtir cada fase, cada filho alçando o próprio voo, a gente vai se unir mais, porque eu vejo muito na internet isso, que a pessoa mais importante da tua família é o teu marido, porque os filhos passam, né? Eles chegam, eles movimentam toda a sua vida, a sua casa, e depois eles seguem a vida deles. E depois quem vai ficar somos eu e ele. E eu acho isso muito legal, eu tô muito feliz e muito pronta e muito empolgada pra isso também, porque eu quero viver isso com ele, porque ele é o meu amigo, ele é a companhia que eu gosto de ter junto. Ele é muito engraçado, ele, sabe, ele é muito agradável, ele deu alguma coisa errada, ele se adapta a tudo, ele é uma pessoa muito boa, assim, de conviver, muito. Que bom que vocês se encontraram, que bom que vocês estão juntos, né? Você acredita que foi realmente um encontro de almas e que para viver tudo que vocês precisam viver juntos nessa vida, esse encontro precisava ser cedo? Eu acredito que foi um plano de Deus e diante de todos os erros e tudo mais, Deus quis que desse certo, porque seria o melhor para nós dois. Entende? Porque assim, tinha tudo para dar errado. O fato da gente se encontrar cedo, a chance de dar errado era muito maior do que se a gente tivesse se encontrado já com uma formação, com uma cabeça, entende? Com uma maturidade. Então foi um plano de Deus mesmo para nós. O quão espiritualizada, o quanto você trabalha a fé dentro de você? Muito. Eu não sei da sua religião, eu não sei desse seu lado. Mas assim, queria que você falasse um pouco disso. O quanto isso faz a diferença na sua vida, no seu dia a dia, com a sua família. Muito, eu ensino muito. Olha, eu sou evangélica. Tá. E eu fui pro evangélico, minha família era católica, quando eu conheci o meu marido. Tanto que uma amiga na escola falou, eu vou me batizar. Eu falei, meu sonho é ver um batismo. Imagina, eu não sabia nem o que era. Mas eu queria ir na igreja porque ele estava lá. E foi lá que a gente se encontrou a primeira vez. Então, e aí eu me firmei na religião evangélica. E hoje, diante de tudo que a gente está vivendo, falando em criação de filhos, é louco de quem não tem uma religião e passa pro teu filho, independente de qual seja. Eu acho que o temor a Deus, a aproximação, você ter a confiança em Deus é o mais incrível, assim, é o que mais te fortalece, é o que mais enriquece a tua caminhada, o teu dia a dia. Os meus filhos são todos muito ligados a Deus, tudo. A gente mostra a importância disso pra eles. A gente não consegue muito na igreja por conta da falta de rotina na minha casa, mas é uma coisa que a gente faz questão e gosta que eles façam, pra plantar mesmo a sementinha. A Larissa se envolve em peças teatrais na igreja. A gente acha muito legal, a gente gosta muito. E a experiência com Deus mais enriquecedora que eu tive
é muito louco, assim. O momento de maior sofrimento na minha vida foi quando eu perdi minha mãe. Foi o momento que eu mais aprendi e que eu mais senti Deus cuidando de mim. Porque, estupidamente, a vida me tirou a minha mãe, que era quem eu tinha desde o primeiro dia da minha vida. Estupidamente. E neste momento, eu pude provar da paz que excede todo entendimento, porque Deus esteve cuidando de mim. Então, eu vivi uma mistura de sentimento tão grande, porque eu senti o cuidado de Deus na minha vida. Você entende? Entendo. Então, eu sempre sou muito ligada a Deus. Eu oro muito. Meus filhos já têm o hábito de fazer jejum. Que na igreja evangélica a gente faz jejum e oração por um propósito. Que isso é diferente na católica. Você faz uma promessa, quando essa promessa ela acontece, você cumpre a sua promessa. No evangélico, não. A gente faz o jejum e oração. Você pega um propósito e eu não vou comer chocolate por um período. Você se estabelece ali, você se fortalece com Deus, você ora muito mais em prol de alguma coisa. Inclusive, eu fiz jejum por essa música que tá indo muito bem. Jura? Juro. Eu fiz jejum, então meus filhos já têm muito forte isso dentro deles, entende? Então a gente passa muito isso pra eles, a gente fala muito sobre a importância e os ensinamentos. O meu marido, ele é de um lar cristão, ele nasceu no berço cristão, então ele ensina muito também. A gente canta muito louvor, a gente ouve muito louvor, a gente tá sempre vivendo esse universo. Que legal, e eu entendo o que você está falando, porque realmente acho que no mundo que a gente está vivendo, a fé realmente faz toda a diferença para a gente superar os momentos difíceis, a ansiedade, as desilusões, as dificuldades, né, de você se encontrar no mundo com tanta loucura acontecendo. Realmente tem alguma coisa que precisa puxar e botar, fazer a gente colocar o pé no chão, isso traz uma tranquilidade, porque hoje a humanidade está tão difícil. Você imagina você depender de homens, depender de alguém? Não, depende de Deus. É muito mais seguro. Muito Entende? mais. Nossa. Muito mais. Tá louco. Bom, começamos falando de Marcos e Bellucci, terminamos falando de Deus. É isso aí. E isso tudo sendo costurado pela Lu, pessoa maravilhosa, uma mulher incrível, forte. Obrigada, e um exemplo de verdade, Lu, porque assim, eu sei que a gente tá falando um monte de coisa boa aqui, mas só você sabe as dificuldades também que vocês passaram ao longo desses 28 anos para ter essa família linda, feliz e sorridente, e tão amorosa, e tão carinhosa, e tão unida. Então, assim, parabéns pela sua família. Obrigada. E pra mim é um prazer ter você aqui hoje. E eu espero que você que tá aí assistindo a gente tenha essa mesma sensação, né? De amor, de carinho, que é o que a Lu quer passar. Tenho certeza que é o que você mais quer passar com esse seu exemplo, assim. Então, obrigada, de verdade. Eu que agradeço, gente. Que honra. Eu fiquei muito feliz com o convite. Aceitei. Não aceito, tá? Normalmente. Eu sou mais tímida, não sou muito de aceitar esse tipo de convite, mas aceitei porque eu te admiro, gosto muito da sua história, obrigada, gosto muito de Lu. você. Obrigada. O meu marido me apoiou muito, também falou que você é uma pessoa muito querida, que eu devia mesmo vir. Ai, que demais. Obrigada pelo convite. Eu sou suspeita, porque desde a primeira vez, eu sempre achei eles são muito engraçados, né? São. Os dois são muito engraçados. Nossa, eles se amam tanto. Então. Gente do céu, parece irmãos, assim, não são, mas eles se amam muito. Que legal. Muito legal. É engraçado, né? Porque eles passam muito isso, né? E eles convivem muito. Tem uma hora que fala assim, chega, a gente não quer mais se ver, porque não, já férias não. Férias normalmente cada um vai pro seu lado. E a gente mora longe, né? Bellucci mora no Alphaville, a gente mora em São Caetano. Mas, assim, convive super bem, todo mundo junto, é muito gostoso. Legal. Gente, deixe seu comentário aqui embaixo se vocês gostaram da Lu, se vocês gostam de Marcos e Bellucci, essa música de trabalho deles agora. E aí eles estão com a dupla nova, né? Que eles estão trabalhando. Danilo e Davi, meu sobrinho. É seu sobrinho, ele? É o sobrinho do Marcos, né? É o sobrinho do Marcos. O dia que eu fui na casa dele, a primeira vez namorar, assim, que eu cheguei na casa dele, a minha cunhada chegou e falou que tava grávida dele. Gente, do Davi. E agora ele tá lançando a música que tá bombando tá super também. Sucesso, graças a Deus. Apaga. É verdade. É o nome da música, que eu adoro. É isso, gente. Beijo, deixe seu like, seu comentário, já se inscreve no canal. E quarta-feira que vem, 8 da noite, a gente tá de volta. Aqui no YouTube e também no Spotify. Um beijo enorme em vocês. Obrigada, Lu. Obrigada, imagina. Eu que agradeço. Nossa.